Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Nós vamos continuar a parte 25 do capítulo 23 do livro de Gênesis. Estamos já quase a batalha já vencida, já estamos já quase no meado do livro. É uma grande caminhada, né, irmão Alexandre? Mas tenho certeza que nós vamos chegar lá. Você que está nos acompanhando, nós já agradecemos pelo teu respeito com o nosso trabalho. E é isso aí, irmão Alexandre, a paz seja com a paz de Cristo. Amém, paz, irmão Romirã, paz a você. O calor aqui em Minas está bem forte, então vocês estão vendo aí gente suando aí. Mas vamos continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. E não deixe de estudar, pesquisar. E é isso aí, não tem muito o que dizer. Vamos lá, então você, como sempre, dá uma paradinha, lê o capítulo 23 todo. Se possível, veja os outros vídeos anteriores. Leiam a Bíblia. Leiam os capítulos antecedentes, né, ao capítulo que agora nós vamos ler. E se possível, né, Valmira, tem uma Bíblia em áudio e ouça a Bíblia inteira, porque vai te ajudar muito a ter uma compreensão geral dos livros. Eu faço uso da Bíblia em áudio já há muitos anos e a minha compreensão dos textos melhorou muito. Eu também imagino que a sua compreensão melhorou muito. Muito. Né? O áudio é um pouco diferente, né? Sem dúvida. Então vamos lá. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Era costume, né, já antigo, lamentar o morto, né? O morto morria, né? Então era costume já antigo, já desde o período até anterior aos patriarcas, né? Era costume, né? Chorar o morto, né? E sepultá-lo. Sara viveu um período de vida até relativamente grande, 127 anos, né? Morreu farta de dias, né? E foi boa a sua vida, né? Dentro do contexto da sua época, né? E Abraão lamentou Sara e chorou por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et, né? E o que ele disse? Sou estrangeiro e morador entre vós. Dá-me posse de sepultura convosco, para eu sepultar a minha morta. Então, era costume semita, até anteriormente ao sistema patriarcal, de sepultar os mortos em uma terra fixa, em respeito ao morto, em respeito... porque não se tinha ainda uma visão muito clara do mundo pós-morte. Esse conceito de que existe um estado intermediário pós-morte, isso começa com mais força no período do cativeiro babilônico. Então isso aí cria mais força. Mas antes, nós temos que respeitar a visão teológica dos tempos, é claro. Mas nós temos que entender que ainda que nesse período aqui não se tinha uma visão muito clara do mundo pós-morte. Se deduzia bastante. Então, acreditava-se muito na ressurreição, né? Isso é fato. Inclusive, toda a escritura ela está ladeada disso, né? Ela tá permeada desse conceito da ressurreição dos mortos. Então, era costume escolher um lugar para sepultura. Inclusive, os judeus até hoje têm, eles têm jazigos onde eles enterram os seus parentes mais próximos. Então, veio de onde? Oriundo dessa cultura aqui. Para quando ressuscitar, já está todo mundo próximo, né? Próximo, exatamente. Então, não ser sepultado junto dos seus familiares era algo e ainda é até hoje no meio judaico, algo não é muito bom, não, sabe? Na concepção do israelita. É claro que
É claro que isso aí varia de cultura para cultura, né? Mas então o que Abraão quis? Pediu para os filhos de Et um lugar de sepultura, para que ele pudesse sepultar a sua morta. O povo de Et acampava em Canaã. Sim, eles estavam em Canaã. Então ele pediu, né? Ele pediu uma parte, que queria comprar uma parte, um campo da herdade dos filhos de Et. Inclusive os patriarcas compraram várias posses em vários lugares onde eles passaram, né? Então eles quando inclusive é importante, quando o povo saiu do Egito, eles não saíram como muitos pensam, eles saíram destruindo nações por pura maldade, não. Eles estavam voltando para as terras aonde Abraão, Isaac e Jacó compraram a dinheiro. Isso mesmo. Então eles não saíram como muitas pessoas pensam, saíram destruindo filho, gado dos outros. Não é bem por aí, não. Inclusive, isso era o último recurso que os israelitas faziam. Geralmente, os israelitas chegavam numa localidade e eles primeiro esperavam que os habitantes daquela cidade se apresentassem em paz. Você entendeu? Fosse uma tomada pacífica. Mas muitas das vezes não era, né? Então tinha que se lutar e tomar posse de volta da terra que era do indivíduo. Hoje você não precisa fazer mais isso, né? Você apresenta um documento, o documento está demonstrando que você é dono daquela herdade. Se a pessoa não quiser sair, o que você faz? Chama a polícia, né? Você vai na justiça, né? Então hoje é bem diferente. Ouve-nos, Senhor. Tá lá no 6. Não. Respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós vedará a sua sepultura para sepultar a tua morta. Olha o que os filhos de Et queriam fazer. Reconheciam que Abraão era uma pessoa especial, né? Que ele era chamando o escritor aqui até coloca a palavra na boca dos filhos de Et, ó, príncipe de Deus és tu entre nós. Então, assim, é fato reconhecido que os filhos de Et tinham Abraão na sua mais alta estima. E você é um dos nossos irmãos aqui, assenta a tua morta em uma das melhores de nossas sepulturas, mas, ou quer dizer, aparente-se conosco. É mais ou menos por aí, mas Abraão não quis. Então levantou Abraão e se inclinou diante do povo, sinal de respeito, né? Que é o costume oriental, né, de se dobrar diante das pessoas, diante dos filhos de Et. Diante do povo da terra e diante dos filhos de Et. Lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercede por mim junto a Efron, o filho de Zoar, que era o maioral daquelas terras. Para que ele me dê a caverna ou a cova de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê por devido preço, em posse de sepultura entre vós. Então Abraão não queria a terra de graça. Ele queria a terra paga, ele queria comprar aquela porção de terra para sepultar sepultar sua morte, e posteriormente ali foram enterrados outros patriarcas. E isso também já mostra de forma indiretamente já Abraão conquistando a terra sem precisar de espada, sem precisar de guerra. Sem então dúvida. Não é igual muitos não. já lê, já interpreta da forma que quer e já vem já... Cansa de ver, o Deus do Velho Testamento é um Deus sanguinário. O Deus do Velho Testamento é um Deus que mata. Se você for olhar o Deus do Novo Testamento, você vai tirar essa mesma conclusão. Vai em Apocalipse para você ver. Quando Yeshua voltar, como está lá em Apocalipse lá, ele vai destruir nações. Aí tá lá, ué. Quando Ananias e Safira desobedeceram o Espírito Santo, Pedro disse: vocês não desobedeceram, foi a mim não, vocês mentiram, foi a Deus. E diz a narrativa lá em Atos que eles caíram duro e fedendo. Primeiro Ananias, depois Safira. Então se você for olhar por essa ótica aí, então tá complicado. Então Deus é um Deus justo e ele trabalha com a sua justiça de acordo com o tempo, de acordo com a necessidade.
Então isso é fato. Então dizer que o Deus do Velho Testamento é mais sanguinário que o Deus do Novo Testamento é uma falácia terrível. Então vamos lá. Ele pediu para que eles intercedessem, né, a Efron, para que me dê a cova de Macpela. Então, ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, quer dizer, ele era alguém, né, alguém importante, né? Respondeu Abraão: ouve-nos, ouvindo-os os filhos de Et, a saber, todos que estavam pela porta da cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna, e nela está, na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta tua morta. Olha, aqui existe um conflito de ideias, que alguns sábios judeus dizem que Efron realmente queria dar a cova para Abraão, ele queria dar a parte do campo, ele queria dar a caverna para Abraão de graça. Já alguns dizem que isso aí é um joguinho de palavra, que Et não queria dar coisa nenhuma. É tipo assim, você tem um carro, vamos contemporaneizar, você tem um carro. Aí eu falo com você assim, pô rapaz, que carro bonito. Aí você vira pra mim, é seu, mas não é meu, é dele. É uma forma de oferecer. É uma forma de oferecer, é seu. Entendeu? Aí o Efron aqui na frente ele vai dar o preço do campo. Se o campo não tivesse preço, então ele não tinha falado, que isso, rapaz, um campo por 400 ciclos de prata. Então, a questão aqui da porta da cidade tem um comentário aqui muito bom. Sim, pode ir. A porta da cidade era o lugar onde se tratavam os assuntos oficiais e se realizavam os negócios. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, a porta da cidade a gente traz, ele não entende direito, mas Sim. Aqui era um lugar específico, tipo um lugar mesmo, né? Onde era tratado esses assuntos, negócios. Geralmente as questões eram sempre resolvidas nas portas. Inclusive, geralmente quando um profeta do Velho Testamento pregava, geralmente ele pegava nas portas da cidade ou na ágora da cidade, na praça da cidade, para que os cidadãos ouvissem a profecia, né? Então, é isso aí. Então, segundo a narrativa, parece que Et queria dar o campo a Abraão, mas segundo a ideia de alguns, é que ele não queria dar, não. Isso era uma espécie de jogada, né? É igual a gente acabou de falar aqui agora. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra, novamente, e falou a Efron na tua presença, na presença do povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, por isso que dá força essa ideia, ó. Meu senhor, não senhor eterno, né? Não Adonai ou, né, o Yud Rei Vav Rei, mas senhor Adon, né? O senhor menor. Ouve-me, senhor. Inclusive é uma forma comum, né, de falar com um ancião, né, com uma pessoa mais velha. Ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de... então tinha preço. Né? Então é por isso que alguns exegetas judeus, eles entendem que Efron não queria dar a cova. Ele estava tipo... Usando um jogo de palavras para negociar com Abraão. Exatamente, Então, ó... mas também a outra interpretação também é válida, entendeu? Porque não vai brigar por causa disso também. Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Sepulta-lhe a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Então a prata ela era pesada, né? Porque às vezes pequenos lingotes de prata, né? Às vezes o tamanho era diferente, porque não tinha esse sistema hoje, de né? fazer ter preço. não, inclusive ter
ter tamanho igualzinho o outro, né? Não dava. Não tinha essas matrizes igual nós temos hoje. Você vai numa empresa e tem estampo, né? Estamparias, né? Que faz a peça uma igualzinha a outra, sai tudo em série. Então não era assim. Então por isso que a prata precisava ser pesada. Moeda corrente assim o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, todo o limite ao redor. Então não era um limite pequeno, não, era um limite considerável, entendeu? Se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, e todos os que entravam pelas portas da sua cidade. Pois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna ou caverna do campo, né, de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã, tá vendo? E assim pelos filhos de Et se confirmou a Abraão o direito do campo, da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Aí vem um adendo aqui. Se Abraão comprou um campo para sepultar os seus mortos, com certeza você vê várias vezes nas escrituras isso acontecendo, né? Eles tomando posse através de dinheiro, comprando campos, herdades, né? Poços. Você vê anterior ali que até oferece cordeiros a Abimeleque, né? Olha, eu tô te dando esses cordeiros aqui em sinal de que esse poço aqui eu cavei. Então, o povo de Deus não saiu destruindo nações por aí, não. Vê que no versículo 19 ele frisa muito bem isso aqui, ó. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Exatamente. Ele comprou aquela terra. Ele frisou muito bem a questão de fechar o negócio em toda a presença do povo. Sim. Né? E depois ele fecha o versículo dizendo na terra de Canaã. É isso aí. Então é isso aí, meu amado. Espero que esses pequenos estudos estejam fazendo diferença na vida de vocês, que vocês possam usufruir da melhor forma possível. E é isso aí, não deixa nunca de estudar a palavra de Deus, não deixa de ouvir a Bíblia, porque se você quer ter conhecimento, você tem que correr atrás, tem que procurar. Igual certa feita, eu estava conversando com o pessoal no Facebook, e aí eu falando das várias figuras de linguagem que existem na Bíblia, os antropomorfismos, o antropopatismo, os zoomorfismos, as hipérboles, né, as sinédoques, né, os paralelismos, né, que se apresentam nas escrituras. Aí a pessoa chegou a me dizer o seguinte: poxa, mas é difícil. Eu falei com ela assim, eu nunca disse que seria fácil. Então não é fácil mesmo, não. É difícil entender as escrituras, não é fácil. Porque você tem que entender o contexto histórico, você tem que entender o contexto cultural, você tem que entender o contexto filosófico, você tem que entender até a literatura, se for possível. Você tem que ter um entendimento de geografia. Você tem que ter mesmo que a Bíblia não se preocupe tanto com a cronologia dos fatos, existe cronologia, mas não se preocupa tanto como nós nos preocupamos. É importante você ter uma visão cronológica dos fatos. Uma noção, né? Para você entender mais ou menos em que época que aquilo aconteceu, quando, quem é que falou, o contexto histórico daquela época. Porque o contexto histórico do tempo de Abraão não é o mesmo contexto histórico do tempo de Davi. Sim. É diferente, existem diferenças. Mas, mesmo assim, até você passando pelas fases da história, você vai descobrindo que existem discrepâncias daquela época. Então, é necessário nós entendermos, né, quando você vai ler uma literatura aqui do nosso país, do tempo da descoberta do Brasil, por exemplo, se você for ler sem entender o contexto cultural daquele tempo, você nunca vai compreender, entender o linguajar, entender as forças de expressão que existiam naquele tempo. As atitudes daquela época. Sim. Então é isso aí, que você possa... inclusive a gente usa figuras de linguagem hoje
que a gente nem sabe. Foi feito nas coxas. Por que foi feito nas coxas? Eu já ouvi dizer que os escravos faziam essas telhas nas coxas deles. Então tinha escravo que tinha a coxa mais fina, tinha escravo que tinha a coxa mais grossa. Então, feito nas coxas quer dizer, tudo fora de forma. Você vai lá, você vai nas cidades históricas, principalmente aqui de Minas Gerais, você vê os telhados, tudo fora de sintonia, né? Por quê? Foram feitos nas coxas. Então, isso é um exemplo. Se você não tiver compreensão das figuras de linguagem de cada tempo, você vai se perder. Você pode incorrer no erro de anacronismo. Você pode aplicar um exemplo que não se aplica àquele tempo. Então é isso aí. Que você possa estudar mais, buscar mais. É isso aí. Fica na graça aí. Até o próximo vídeo. A paz seja contigo. Shalom para vocês.